versículo do dia. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Ei, crianças, vamos louvar? Posso cantar, correr e pular, me divertir, sorrir e brincar. Posso cantar, correr e pular, me divertir, sorrir e brincar. Mas não posso me esquecer que Deus foi quem me fez. E a Ele agradeço por tudo, pelo meu viver. Posso cantar, correr e pular, me divertir, sorrir e brincar. Posso cantar, correr e pular, me divertir, sorrir e brincar. De tudo que Deus me deu, eu cuido pra valer. Por isso fazer sua vontade me ajuda a crescer. Posso cantar, correr e pular, me divertir, sorrir e brincar. Posso cantar, correr e pular, me divertir, sorrir e brincar. Posso cantar, correr e pular, me divertir, sorrir e brincar. Posso cantar, correr e pular, me divertir, sorrir e brincar. Posso cantar, correr e pular, me divertir, Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia e não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Vamos aprender mais sobre a palavra de Deus? Chegou a hora da história! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Este é o programa para quem gosta de história, chegando com mais uma história da palavra de Deus. E essa história tem como título Crescer em Sabedoria, Estatura e Graça. Fala sobre crescer,
E você está crescendo? Como é que está sendo o seu crescimento? Essa história você pode conferir na sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e vai falar sobre quando Jesus era criança, quando ele tinha 12 anos de idade, um pré-adolescente. Bora conferir essa história comigo? Naquela época, os judeus celebravam a festa da Páscoa uma vez por ano. E sabe onde eles iam celebrar a Páscoa? Em Jerusalém, que é onde estava o templo dos judeus. Então eles saíam das suas vilas, das suas cidades, se juntavam em grupos e iam caminhando e cantando. E sabe que iam famílias inteiras, crianças, jovens, adultos, ia todo mundo. E entre essas famílias estava a família de Jesus. Estava José, estava Maria e seus parentes, alguns familiares. E também estava Jesus, porque Jesus, mesmo criança, também se juntava às outras crianças, os seus amigos e amigas, e iam todos juntos para Jerusalém. E eles cantavam louvores que diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cantavam cânticos que diziam: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. E assim, caminhando, cantando, descansando um pouquinho, eles chegavam na cidade de Jerusalém. Ali, eles já se encontravam com as demais pessoas que já estavam lá, que já tinham chegado de viagem. E as crianças já iam se juntando ali também, iam ouvindo as histórias sobre o povo de Deus. E era uma grande festa na cidade de Jerusalém. Quando a festa terminava, era hora de voltar para casa. Isso mesmo. Então eles se juntavam de novo, chamavam todo mundo, reuniam as famílias, chamavam as crianças. Vambora, gente, vamos voltar. E aí, felizes, alegres pela festa da Páscoa, eles iam retornando para as suas casas. E aí o tempo foi passando, passou quase um dia de caminhada. José e Maria e seus familiares também estavam voltando para Nazaré, que é onde eles moravam. E quando foi de tardezinha, eles estavam um pouco cansados da viagem, resolveram parar para descansar um pouco. Foi quando Maria e José foram procurar Jesus. Onde é que será que ele está? E foram até os parentes e perguntaram: vocês viram Jesus? Ou quem viu Jesus? Foram até as crianças. Vocês viram Jesus? E ninguém sabia de Jesus. Então Maria e José disseram assim aos seus parentes: olha, continuem aí a caminhada, porque nós vamos voltar para Jerusalém e procurar Jesus. E assim eles fizeram. Enquanto o restante do povo voltou para suas casas, José e Maria voltaram para Jerusalém. E sabe que quando eles chegaram lá no templo, Maria e José, sabe o que eles viram? Jesus estava lá, no meio dos doutores da lei, dos mestres, dos professores da lei de Deus. E estava conversando com eles, respondendo perguntas das pessoas. E estava todo mundo admirado com as respostas de Jesus. Como aquele menino, aquela criança de 12 anos, falava com tanta sabedoria. Então Maria e José chamaram Jesus e disseram: vamos voltar para casa, precisamos voltar para a nossa cidade. E aí Jesus, mesmo sabendo da sua missão, da missão que ele tinha como filho de Deus, ele voltou com os seus pais e foi obediente a eles por toda a sua infância até ele crescer. Isso mesmo, o tempo passou e Jesus aguardou o tempo de crescer, de se tornar adulto para realizar a sua missão. E assim, já crescido, Jesus começou a anunciar o amor de Deus, a anunciar a boa notícia da salvação a todas as pessoas. Você está crescendo? Está crescendo em tamanho, em estatura? Você também pode crescer em sabedoria e graça, em amor de Deus, orando, falando com Deus nas suas orações, lendo a palavra de Deus e em comunhão com a família da fé.
Vamos crescer em sabedoria, estatura e graça? Essa foi a nossa história de hoje. Espero que você tenha curtido. Até a próxima. Tchau, tchau! Chegou a hora da nossa atividade. Para a atividade de hoje, você vai precisar de uma folha de papel sulfite, tesoura sem ponta, cola, lápis de lição e canetinhas, palito de sorvete ou de churrasco. Atenção! Prefira o palito de sorvete, mas se você tiver que usar o palito de churrasco, tome muito cuidado para não se machucar com a ponta do palito. Então, peça a ajuda de um adulto. Agora vamos lá? Oi, galerinha, tudo bem? Que delícia estarmos juntos por aqui. Mais uma Escola Dominical Kids. Nós já ouvimos a história de hoje, uma história muito especial, muito importante, que nos ensina tantas coisas, né? E nós vimos sobre Jesus crescendo de 3 maneiras, que era em sabedoria, em graça e em estatura. Isso! Em estatura, eu sei que você tem crescido bastante, eu tenho acompanhado fotos de muitos de vocês e vocês estão crescendo muito e tô até assustada. Quando a gente se vê de novo, eu vou estranhar muito porque vocês estão grandes, vocês estão lindas, crescendo muito, né? E isso é bênção do Senhor, ver vocês crescendo assim, saudáveis, felizes. Mas nós vamos falar sobre o crescimento de sabedoria, o crescimento em sabedoria e graça. E esse crescimento não é só para criança, adulto deve continuar também crescendo sempre em sabedoria e graça. Nós não paramos nunca de crescer em sabedoria e graça diante de Deus, que é conhecer mais da palavra de Deus, conhecer mais da vontade de Deus, caminhar mais juntinho de Deus, né? E para ajudarmos a nos lembrar desse crescimento, eu trouxe para vocês uma atividade. Eu já trouxe aqui pronta porque é muito fácil. Eu vou primeiro falar do que você vai precisar, que você vai precisar de uma folha, você vai precisar de uma tesoura sem ponta, um papel qualquer, né? E uma tesoura sem ponta, cola, palito de churrasco ou de sorvete e lápis e canetinhas. Pode ser canetinhas, pode ser lápis de cor, giz de cera. E aí você vai riscar a sua mão, contornar a sua mão, recortar, que eu até já comecei aqui, e fazer a decoração que você quiser. Pinta, decora, como você quiser. Deixa os dedos em branco, porque nós vamos escrever neles. E aí a nossa mãozinha vai ficar assim, ó. Depois eu colei um palito atrás. Ela está assim, mas o que importa, eu não sei se vai dar para você ler aí direito, é o que está escrito, que são 5 coisas que nós podemos fazer para crescer em estatura e não, né? Em sabedoria e graça diante de Deus. Primeiro, oração. Sempre que nós oramos, nós crescemos em sabedoria e graça. Segundo, leitura da palavra de Deus, leitura da Bíblia. Terceiro, obedecer. Nós vimos na história que Jesus foi obediente. Obedecer aos mais velhos, obedecer aos pais, obedecer aos avós, aos tios, às professoras e obedecer principalmente a Deus, a vontade de Deus.
Outro, quarto. Opa, que a minha mãozinha caiu aqui porque a cola ainda não secou. Contar aos outros, nós falarmos do amor de Deus às outras pessoas, contarmos sobre Jesus, sobre a palavra de Deus às outras pessoas. E quinto lugar, nós não estamos podendo fazer agora, que é ir à igreja. A igreja está fechada, nós infelizmente não podemos ir, mas nós podemos acompanhar todas as programações da igreja pela internet, né? Então, também é uma forma de nós crescermos em sabedoria e graça. Então, anotem aí, se vocês ainda não anotaram, pede para alguém aí te ajudar se for preciso, as 5 coisas que nós vamos escrever na nossa mãozinha, que são 5 formas de nós crescermos em sabedoria e graça diante de Deus. Oração, leitura da palavra, obediência, obedecer, contar aos outros sobre o amor de Deus e ir à igreja. São essas 5 coisas que vai nos ajudar a sempre crescer em sabedoria e graça diante de Deus. E aí nós temos essa mãozinha e vamos deixar ela lá em algum lugar, lá no nosso quarto, em algum lugar que você queira, para sempre que você olhar para ela, você possa lembrar: hoje eu orei, hoje eu li a palavra, eu estou obedecendo, eu já falei de alguém, de Jesus para alguém hoje, eu estou indo à igreja ou assistindo as programações online da igreja, então eu estou crescendo em sabedoria e graça diante de Deus, que é isso que Deus deseja de nós também, tá bom? Por hoje é isso e até uma próxima. Se você fizer a atividade de hoje, peça ajuda de um adulto para postar, marcar nossas redes sociais e compartilhar a sua atividade conosco. Atenção, criançada! Chegou a hora do quiz. Chame toda a família para participar. Vamos ver quantas perguntas vocês vão acertar? Confere aí. Vamos começar? José e Maria levaram Jesus ao templo quando ele tinha 13 anos, 12 anos, 2 anos. Naquela época, os judeus comemoravam a festa da Páscoa quantas vezes por ano? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A festa da Páscoa aconteceu em Jericó, Jequitibá, Jerusalém. Quando José e Maria voltaram para procurar Jesus, o encontraram falando com A. Homens e mulheres da cidade, B. As crianças, ou C. Doutores da lei. Jesus e seus pais foram a Jerusalém comemorar a Páscoa. Verdadeiro ou falso? José e Maria demoraram 3 dias para encontrar Jesus. Verdadeiro ou falso?
Os mestres da lei ficaram admirados com o conhecimento que Jesus tinha. Verdadeiro ou falso? Jesus não era um filho obediente. Verdadeiro ou falso? É falso. Jesus era um filho muito obediente. Siga o exemplo de Jesus e seja também um filho e uma filha muito obediente. José, Maria e Jesus moravam em Belém. Verdadeiro ou falso? É falso. Eles moravam em Nazaré. Desembaralhe as letras e descubra a frase. Crescemos em... A frase correta é: crescemos em sabedoria, estatura e graça. Por hoje é só, mas fique ligado que no próximo domingo tem muito mais.